sente dor no quadril? Já tem um diagnóstico fechado de bursite, de tendinite glútea, de síndrome do piriforme? Ou você tem lombalgia, hérnia de disco lombar? Se você apresenta algum desses sintomas ou se você já tem um diagnóstico de alguma dessas patologias, eu convido você a ficar comigo nesse vídeo, porque o assunto que eu vou falar hoje vai abranger todas essas patologias, que são dicas muito poderosas que vai ajudar muito você. Muito bem-vindos! Mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar de uma patologia isolada, com um nome bem diferente, mas que vai reverberar as explicações dela com todas as outras patologias em que eu falei no começo desse vídeo. Que são patologias que envolvem dores na coluna lombar, dores no quadril no geral, pode ser na parte das bursas, né, cabeça de fêmur, tendinite glútea, síndrome do piriforme, hérnia de disco lombar, lombociatalgia, então vai englobar tudo isso. Mas o foco do vídeo, o tema desse vídeo, é uma patologia chamada sacroileite. Recebi uma pergunta sobre essa patologia e percebi que eu nunca gravei, nunca falei sobre isso aqui no canal. E eu achei muito interessante porque essa mesma patologia, seguindo uma linha de raciocínio, vai ajudar outras pessoas que têm todas as outras patologias que eu comentei aqui. O que seria uma sacroileite? Nada mais é do que a inflamação do último osso da coluna que está conectado no seu quadril, que é o sacro, que é esse osso aqui, triangular. Ele trabalha numa mecânica, numa cinemática de movimento com o ilíaco, que é esse osso aqui, tá? Que é a sua pelve, o seu quadril, junto com a coluna lombar. Então, se você reparar, todos esses amarelinhos aqui são inervações que saem da sua coluna. Cada segmento da coluna vai alimentar, vai trabalhar na movimentação, no comando de estruturas, tanto em peças ósseas quanto nos músculos envolvidos em toda a sua biomecânica. Então, pensando em coluna lombar e quadril, nós pensamos na biomecânica dos membros inferiores. O sacro, que é esse osso, ele também tem essas inervações que vão alimentar todo o seu quadril. Então, uma sacroileite nada mais é do que inflamação nessa estrutura aqui. Quando a gente faz o exame, né, a avaliação clínica palpatória, o paciente manifesta muita dor nessa região. É uma dor que agrava quando ele fica muito tempo sentado. É uma dor que agrava quando ele tenta se levantar, ele levanta com dificuldade. É um paciente que está muito suscetível a ter bursite trocantérica, que é a bursite na cabeça do fêmur. Então, é um paciente que está muito suscetível a ter também inflamações dos tendões, de vários músculos do glúteo. Ele pode relatar que ele tem a síndrome do piriforme, que é uma dor muito centralizada aqui nessa região, que também está relacionada com a ciatalgia, porque o nervo ciático ele nasce, ele ramifica das vértebras lombares, das últimas, e aí ele passa embaixo do piriforme, e aí se ele está em disfunção, sofrendo por uma compressão na coluna lombar, por uma hérnia de disco ou uma discopatia degenerativa, ele vai escravizar quem ele inerva, então ele vai mandar informações à distância, gerando espasmos musculares nos seus glúteos, e aí vai sobrecarregar esse piriforme, eu vou ter uma dor muito centralizada, e aí eu vou ficar suscetível à bursite trocantérica, porque se eu entro em espasmo muscular nessa estrutura, eu vou escravizar a articulação do meu quadril, porque existe uma hierarquia de tecidos no nosso corpo. Nervo escraviza o músculo, músculo escraviza a articulação. Por que eu estou falando isso? Porque o corpo humano ele é todo conectado, a gente não separa o corpo por pedaços. Então, quando você vai para fisioterapia e só trata o sintoma, só faz fisioterapia onde dói, você não resolve o seu problema. Por quê? Por toda essa conexão que eu falei. Então, mesmo gravando um vídeo, explicando para você, colocando que o tema principal do vídeo é uma sacroileite, eu consigo falar para você de outras patologias e até
de patologias na sua coluna lombar, porque tudo é conectado. Então, para que você consiga resolver a sua sacroileite, primeiro, você precisa ser avaliado por um fisioterapeuta, que é um profissional de primeiro contato. Esse fisioterapeuta, ele precisa ser especialista. Especialista em quê? Primeiro de tudo, em RPG, Reeducação Postural Global, que é um tratamento por especialidade da fisioterapia que vai avaliar você dos pés à cabeça. Por quê? O sintoma está na sacroileite, porém a causa não está aqui. A causa provavelmente está na sua pisada. Você pode ter uma disfunção de pisada. O pé é o maior captor postural que tem. Já gravei um vídeo sobre pé aqui, procura. É muito interessante esse vídeo para você assistir. Inclusive, nesse vídeo eu falo de esporão, de fascite. Então, o pé é a base do prédio. Para o prédio não tombar, eu tenho que ter uma base firme. Então, qualquer alteração que aconteça no meu pé, isso vai ser repercutido no joelho e depois no quadril. Então, por quê? Porque o meu fêmur está conectado no meu ilíaco. Mas quem é o meu fêmur? É a parte superior do meu joelho. Quem é a parte inferior do meu joelho? Os dois ossos da canela, a tíbia e fíbula. Em quem a tíbia e a fíbula está conectada? No calcâneo, maior osso do pé. Então, se eu tenho qualquer estabilidade no meu pé, eu vou desestruturar, somatizar, vou criar compensações de postura nas estruturas acima, até chegar no meu quadril. Então, você precisa passar por uma avaliação com o fisioterapeuta, que é um profissional de primeiro contato. Todos os tratamentos da fisioterapia, seja por especialidades ou fisioterapia convencional, quem estudou é o fisioterapeuta. Então é ele que tem que avaliar você. Por quê? Porque ele vai saber de onde está vindo essa inflamação, como que ele vai tratar. E se ele for RPGista, ele tem técnicas e ferramentas que a base de tudo é a avaliação. Eu posso usar a melhor técnica do planeta. Se eu não souber avaliar, essa técnica não funciona porque ela não vai no alvo, ela não vai assertiva. Então o segredo para você resolver o seu problema, primeiro, é parar de olhar no sintoma. Quando a gente para de olhar no sintoma e começa a olhar aonde está a causa, onde que está a raiz, eu resolvo o meu problema. Se eu tenho um vazamento, coloco um balde e não vou olhar de onde está vindo o vazamento, eu vou viver a vida com aquele balde ali. Daqui a pouco eu vou estar com vazamentos em outras regiões. Assim é o nosso corpo, ele é todo conectado e a gente não separa ele por pedaços. Então, no começo dessa sacroileite, dependendo do grau de inflamação que você tenha, você precisa primeiro passar num fisioterapeuta. Se você estiver numa crise muito aguda, como eu sei, numa escala de 0 a 10, em que 10 é o máximo de dor, o meu nível de dor é mais que 7. Isso já é uma crise aguda. É uma dor muito incapacitante, agrava de noite, eu não consigo dormir, tá limitando os meus movimentos, eu acordo travada, eu acordo pior, eu tenho dor irradiada para a perna, eu tenho formigamento na perna. Então, nessa fase, você vai associar a fisioterapia anti-inflamatória e analgésica, ultrassom, o laser, o TENS, com a acupuntura, ventosa terapia e terapia manual, com um fisioterapeuta que seja acupunturista. São esses tratamentos que vão tirar você da crise. Se ele tiver técnicas de osteopatia, se ele for osteopata, melhor ainda, porque também ele vai entrar com técnicas de osteopatia para atuar nas causas de base que estão em outras estruturas, que estão sobrecarregando o seu sacro, o seu quadril. Então, da mesma maneira que isso pode estar vindo do seu pé, você pode ter uma escoliose, você pode ter uma hipercifose, você pode ter uma hiperlordose, que são desvios na coluna que geram um sofrimento do canal medular, que deixam você suscetível a ter compressões na lombar, e a lombar ela comanda o seu quadril, que vai escravizar tudo aqui embaixo. E da mesma maneira que se eu tô com uma coluna torta, é como um carro torto. Tanto eu andar com o carro torto e não fazer alinhamento e balanceamento, eu começo a prejudicar as minhas rodas, desgastar as rodas, ter pneus carecas, ter um prejuízo na suspensão do meu carro, assim é o nosso corpo. Então, se eu tô com uma coluna que está me inclinando, girando, automaticamente ela vai criar compensações girando o meu quadril, me deixando com uma perna curta. Isso vai sobrecarregar no sacro, no ilíaco, nas cabeças dos fêmurs. Então, olha a importância da gente olhar o todo e detectar de onde está vindo o problema. Então, a primeira fase do tratamento é você resolver o seu processo inflamatório. Não vai adiantar você fazer alongamento, não vai adiantar você fazer fisioterapia só nessa região. Você não vai alongar nessa fase, porque existe uma sensibilização neural. Dentro dessa hierarquia de tecidos, você vai agravar essa sensibilização desses nervos. Então, você primeiro precisa atuar
um tratamento conservador, usando acupuntura, ventosa terapia, eletroacupuntura, todos os aparelhos anti-inflamatórios da fisioterapia, terapia manual e, se possível, osteopatia. Tudo na mesma sessão, se possível. Não conseguiu, você pode procurar um fisioterapeuta que trabalha com acupuntura, um outro que trabalha com osteopatia e fazer esse trabalho casado, dessa equipe multidisciplinar, um conversando com o outro, é o que eu sugiro, tá bom? E depois que você resolver essa dor aí cair de 7, 8, 9, 10, cair para 4, 5, você vai atuar na biomecânica. O melhor tratamento para poder atuar na origem postural que te levou a ter essa sobrecarga em qualquer lesão do quadril ou na sacroileite é o RPG. É muito importante que você também associe, continue associando o RPG à osteopatia, principalmente se você tiver desvios na coluna como escoliose, persifose e hiperlordose, também hérnia de disco, tá? Porque a osteopatia ela não vai atuar só nas suas estruturas ósseas, nos seus segmentos articulares, vertebrais ósseos, como nos segmentos articulares e peças ósseas de membros superiores e inferiores. Ela vai atuar em todo o teu sistema visceral, em órgãos e vísceras, que é um sistema que é muito acometido, principalmente no caso da escoliose. E o sistema visceral ele tem uma comunicação intimamente ligada, muito relacionada, estreita com a sua coluna. Tá tudo ligado, isso é neurofisiologia. Por isso que eu não falei da quiropraxia, porque a quiropraxia não trata o sistema visceral. Quando eu falo em desvio postural, que me gera compensações e que inclina e gira o meu tronco em cima do quadril, eu vou ter um acometimento de órgãos e vísceras, então eu preciso entrar com técnicas osteopáticas. E na osteopatia eu tenho técnicas também para processos inflamatórios, para quadros de dor, para espasmos musculares. O espasmo muscular é o maior causador de dores e por inervações que existem nas articulações da coluna e nas outras articulações. Para você ter uma ideia, eu vou dar só um exemplo. Você pode ter um espasmo muscular de um músculo flexor de quadril chamado ilho-psoas, que vai, quando ele está em espasmo, ele vai gerar uma sobrecarga muito grande na sua coluna lombar, levando à lombalgia. E ele participa de inervações de órgãos e vísceras, como o intestino, por exemplo, aqui na região pélvica, tá bom? Então, eu espero ter ajudado você com esse assunto. Se você gostou do meu vídeo, se esse assunto, se essas informações ajudou você, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com quem precisa saber, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.